Para aquilo para você Assim, é fácil, né? É já. divertido. Pra gente, aquilo ali é uma obrigação, vamos dizer assim. Eu preciso saber disso, senão eu tô fora do mercado. Então, eu acho que tem a pressão é um pouco maior do lado do arquiteto e do engenheiro, mas eu diria que todo arquiteto e engenheiro hoje tem que ser um pouquinho programador. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um ASCTech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. Jonas, a gente está aqui num cenário diferente, um cenário, diria, dinâmico, um cenário diferente com mais um. Mais um convidado, e aqui hoje em local excepcional, mas a gente está recebendo um convidado excepcional aqui também, o Fábio Coutinho, que vai falar um pouco sobre blocos dinâmicos. Legal, eu tô me sentindo excepcional hoje, tá? Estou me sentindo aqui, num ambiente diferente. Meu nome é Fábio Coutinho, né, como você já falou. Eu não sou arquiteto, não sou designer de interiores. Eu gosto de falar isso quando eu estou me apresentando, até porque as pessoas me perguntam como eu caí de paraquedas nesse universo aí, SketchUp, blocos dinâmicos. E aí, posso contar um pouquinho da minha história? Claro. Eu sou programador, tá? Sou programador. E há 14 anos atrás eu fui trabalhar numa empresa de design de interiores para ambiente corporativo, especificamente. Só que a minha proposta dentro dessa empresa era criar um sistema de administração da empresa. Então, você pensa lá um garoto no auge da faculdade de informática, programação, buscando emprego, né, felizão, vou trabalhar na área, que legal e tal. Estavam procurando ali alguém que estava na faculdade justamente para pagar um pouquinho menos, isso é super normal no mercado, mas eu estava feliz. Desenvolvi um sistema, a empresa trabalhava todo no papelzinho lá na época, né? Então, a gente está falando de 2008. Tá? Desenvolvi o sistema em um ano, um sistema lá, um banco de dados, MySQL e tal, várias telinhas lá para os usuários e tal. Legal, ficou muito bacana. Só que, depois que eu fiz ali o que eu precisava, um ano, o que normalmente vai acontecer? Você não tem mais o que fazer na empresa. E eu não queria perder, né, meu primeiro emprego ali, ganhando dinheiro, felizão, não queria perder isso. E aí, nesse processo, eu confesso que eu dei uma freada em algumas coisas ali no final, justamente falei, calma aí, eu preciso me encontrar aqui dentro. E eu comecei a entrar no espaço lá dos arquitetos que estavam trabalhando lá e tal, e criando os projetos. Na época, eles trabalhavam especificamente com AutoCAD e faziam as pranchas ali, as apresentações no Corel. Caramba. Cara, era um retrabalho assim, pelo menos na minha visão de programador, eu falei, caramba. Não tinha processo, né? Não tinha. Fica bonito, fica legal, né? O Corel acaba te dando ali alguns efeitos visuais que são bacanas, mas aquilo não fazia sentido para mim. E aí, eu estava ali observando, mas observando assim, né? Sem que as pessoas percebessem. Eu ia lá, olhava, analisava aquilo ali. Eu já estudava 3D, mas por um uso meu, pessoal. Trabalhava ali, brincava ali com Blender, né? Rhinoceros também e tal. E aí eu percebi ali uma tensão num determinado projeto, que eles faziam o desenho ali no AutoCAD, né, a planta baixa, algumas elevações, e teve um projeto ali, era ambiente corporativo, então teve um projeto ali de mesa, era tipo um call center, né, e eles precisavam planejar bem a marcenaria daquilo. Então eu vi o pessoal estava penando lá para fazer planta baixa, elevação, para tentar analisar aquilo de forma tridimensional, só que as dimensões separadas, né. Falei, caramba, eu consigo fazer isso aí. Na época eu estava brincando mais com o Rhinoceros, falei, consigo fazer isso aí. Aí eu me pesquei as informações, tá? No ar, assim, abri o Rhinoceros lá na máquina e comecei a fazer, sem falar para ninguém. Cheguei lá no meio de todo mundo e apresentei. Falei, gente, 3D não vai facilitar a vida de vocês, não? Aí todo mundo, pô, que bacana. Eles estavam tão ali sofrendo com a necessidade ali, né, de uma visualização, queriam apresentar para o cliente também, que eles nem deram bola, assim, no sentido de, Fábio, por que você está fazendo isso e tal, não sei o quê. Só pegaram aquilo, pô, legal, vem cá, senta aqui no computador, pô, muda isso, muda aquilo e tal. Isso ali na modelagem, né, ajeitando ali na unha, né. E ficou muito bacana. Que ano, Fábio? Isso aí, que ano que a gente está falando? Isso a gente está falando, então eu passei para aquele ano ali de 2008, fiz o sistema, a gente está falando de 2009 já. 2009. Então tinha passado ali, desenvolvi o sistema, estava funcionando, teria só aquele período ali, né, de adaptação, de ensinar a galera a usar, e eu provavelmente ia sair da empresa. Aí eu estava lá sentado numa mesinha com
dono da empresa do lado, o arquiteto do outro. E centro das atenções. Né? E eu suando ali. Tá, muda isso, muda aquilo, legal. E eu me senti que, caramba, eu estou ajudando, sabe? Que bacana. E, pô, eu gosto de fazer, eu gosto de brincar com esse negócio de 3D, cara. Aí, beleza. A gente resolveu lá a situação, eu ajudei no que era possível e saiu daquele momento de tensão com aquele projeto. Tá? Eu falei, pô, tem uma área aí, tem uma possibilidade aí para mim, né? Sei lá, vou... E eu sou um pouquinho inquieto, cara. Eu vejo uma oportunidade, eu abraço ela de uma forma assim e eu não queria perder o emprego, né? Beleza. Aí eu comecei a observar mais ainda a galera lá dos projetos e tal. E surgiu uma oportunidade nova, né, de fazer um outro projeto. E eu falei, pô... Aí eu fui perguntar, quer que eu faça isso em 3D, não? Pô, faz, legal. Mesma coisa, estava eu lá fazendo 3D, o pessoal ali na orelhinha, ali, só faz assim, faz tal, não sei o quê. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo, por quê? Pensa projetos de área, né, office ali e tal. É muita mesa, é muito... Hoje eu tenho uma visão assim, tipo, isso é altamente parametrizável. Eu enxergo isso hoje. Sim. Na época eu estava incomodado com aquilo. Falei, caramba, toda hora eu refaço e mudo uma medida e dá um trabalho do caramba, né? E aí eu já tinha uma noção ali, né? Tava, pô, programador ali, final de faculdade. Eu falei, cara, não é possível que não tenha uma forma mais inteligente de fazer isso. Foi onde eu me deparei lá com o SketchUp. Eu já tinha olhado o SketchUp, mas pensando ali no 3D. É um software extremamente simples de aprender, né, legal e tal. E aí eu comecei a estudar mais a parte dos componentes. Né? Dei aquela pesquisada rápida, falei, cara, dá para fazer isso aqui. Dá para ser mais inteligente aqui. Né? E aí foi o que eu, de novo em off, criei lá, peguei as mesinhas lá que o pessoal mais usava, dei uma parametrizada naquilo, não com a pegada que eu faço hoje, né? Teve todo um processo evolutivo ali, né, e tal, mas eu criei a mesma coisa. Eu falei, gente, olha só, deixa eu apresentar um negócio para vocês aqui. Tá bom, Fábio, apresenta aí, vamos lá. O pessoal todo descrente ali, né? Aí eu peguei, dei as escalinhas. Caramba, cara, aquilo ali, pô, nossa, rapidinho e tal, mas isso é pago? Sabe, a pessoa não... Até você entender, não, cara, eu criei isso aqui. Você é pago, você pegou isso onde? Tem mais disso aí? Não, eu criei e tal. E aí começou a minha história ali com o SketchUp, né? E dentro dessa empresa também, que eu trabalhei lá, foi desde 2008, 14 anos, né? Contando ali com um tempo ali de... Caramba! Eu fiquei muito tempo na empresa. E aí eu fui me embrenhando ali, fui trabalhando mais até o ponto que eu cheguei a assumir a galera ali que trabalhava só desenvolvendo 3D, então eu comecei a ser um braço... Você criou uma necessidade. Né? Eu criei uma necessidade, exatamente. E melhor do que isso, eu criei uma necessidade já com benefício. Gerando valor. Porque o tempo que eu ganhei lá dentro para o pessoal, cara, ao longo desse tempo lá, eu criei funcionalidade para fornecedores, aí eu já conto já para vocês essa história. Mas o bloco dinâmico, a modelagem paramétrica, eu respiro ela aí há muito tempo, cara. Há muito tempo. E isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. Foi orgânico também, né? Porque você viu a necessidade, você falou, cara, não vou ficar aqui fazendo isso ali como, né, um macaquinho ali de, né, toda vez repetindo aquilo ali, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Você falou, isso aqui é escalável, isso aqui eu consigo reproduzir de uma maneira repetitiva, dá para eu escalonar, dá para eu também deixar isso de uma maneira mais inteligente, né? E eu acho que a parte mais legal, pelo menos você me pode refrescar um pouquinho, mas eu acho que assim, sem saber foi lá e fez, né? Nesse sentido, putz, cara, eu preciso criar essa necessidade, eu preciso resolver essa dor, né? E aí você não foi igual a maioria, cria um monte de objeção, cria um monte de dificuldade, você falou, cara, não, fui lá e vou resolver esse problema e pronto, e vou pro próximo problema, né? Exatamente, mas é isso que é legal, sabe? Tipo, eu tava resolvendo uma dor minha, que eu tava sentindo ali. E eu sentia a dor e eu queria resolver ela imediatamente. É claro que, pô, eu tive ali uma visão de programação que me colocou um passo à frente e falei, caramba, sabe aquela situação que você fala assim, bom, para você usar uma funcionalidade, você precisa saber da existência. Então, é esse o ponto em que eu estava um passo à frente. Eu falei, existe isso, eu sei que existe. Eu vou dar uma pesquisada. Eu sei que se eu pesquisar, eu vou encontrar. E encontrei. Né? Eu acho que isso é um divisor de águas assim, que eu tento estimular a galera hoje em dia, sabe? Tipo, cara, procura. Saber procurar é melhor do que saber fazer. Não, isso daí eu achei interessante que porque a gente já teve discussões dessas aqui no podcast com o pessoal de assim,
Às vezes o pessoal está tão socado, esse escritório aí, a realidade do pessoal estava tão socado no dia a dia deles, no fluxo deles, que eles não estavam enxergando essas possibilidades. Você estava vindo de outra área e você só olhou para aquilo e falou, esses problemas que eles estão tendo aqui, existem soluções aqui à disposição, mas eles estão fechados no fluxo deles, que era naquele momento AutoCAD e CorelDRAW, e tinha um jeito de trazer novas tecnologias que agregariam valor. Exato. E foi o que você trouxe. Você buscou ali, dentro do teu conhecimento, trouxe um primeiro valor, que foi aquele primeiro, vou mostrar 3D aqui. Sim. Logo em seguida começou a fazer isso, você foi lá e falou, pô, de novo, isso daqui dá para melhorar esse processo. Acho que essa inquietação que a gente sempre falou, né, que é muito interessante, e também e esse negócio de saber pesquisar, saber buscar, saber se informar e trazer, acho que e lógico, acho que o primeiro passo aí também, que aí é do ser humano, e é importante que as pessoas tenham isso, né? De tipo, olhar e falar, pô, o que eu posso trazer de valor? Porque, na verdade, você teve com aquela de, tô entrando aqui na empresa, eles vão me mandar embora depois que acabar meu serviço. Então, pô, o que eu posso fazer aqui para me destacar, para chamar a atenção, né? Acho que isso é muito legal, isso é muito importante. Eu complemento o que você está falando com uma coisa muito importante. Ele foi sem a visão do arquiteto, e do design, e do engenheiro. Ele foi com uma outra visão, que é o que eu falo que todo negócio tem que ter. Porque se você foca muito de uma única ótica de resolver aquilo, cara, eu sei que no começo a gente é um exército de um homem só no começo. Mas quando você começa a escalonar o negócio, se uma empresa ela quer prosperar, se ela quer ganhar dinheiro, se ela quer ganhar qualidade, ela tem que começar a ter pessoas chaves para resolver determinados problemas. Foi quando ele percebeu que ele auto-preencheu essa vaga. E ele criou essa dor, essa necessidade para a empresa. Foi o que eu falei, ele criou um problema bom para a empresa, porque a maioria das pessoas vão lá e simplesmente fala, sim senhor, vou fazer o que você está fazendo, vou falar, eu sempre vou executar o que você está me pedindo, mas ninguém fala assim, ó, eu executo e toma isso aqui a mais. A pessoa está muito preocupada em resolver o problema somente deles. Mas aí você falou a palavra certa, execução, né? A galera quer executar cegamente. Mas você executa e você analisa, né? Nós somos seres pensantes, cara. A gente executa, a gente analisa e depois executa. Né? A gente está fazendo isso o tempo todo. E isso é interessante porque tem muita gente que analisa, percebe e não dá valor à própria percepção. Não, só vou fazer ali porque isso aqui é o que foi pedido. Eu tenho certeza que esse caminho tal seria melhor, mas eu vou seguir ali porque foi o que me mandaram fazer. Cara, quantas oportunidades você perde, né, de melhorar um processo, de melhorar sabe? E eu senti o tempo todo fazendo isso lá nessa empresa. Tanto que fiquei lá muitos anos. E a minha saída de lá teve dor, cara. Foi sentida, né? Foi sentida. Não só pelo pessoal lá, mas por mim também, sabe? Porque eu sabia que eu estava entregando ali uma coisa. Eu falei, caramba, olha, vocês vão seguir esses passos aí que a gente trilhou, sabe? Dá aquele dó, assim. Então... E Fábio, eu não sei quanto tempo fez, né? Mas assim, geralmente é até interessante você voltar e ver, né, que situação tem, né? Que situação está a empresa. Porque foi o que eu falei hoje lá, né? Assim, às vezes a gente deixa uma coisa do jeito que está aqui, volta 5 anos e olha, a única coisa que andou foi 1 centímetro pro lado, assim, ó. Mas ficou ainda lá do jeito que a gente deixou, sabe? E eu acho que é importante para gerar valor, até porque muitos escritórios que eu tive a oportunidade de trabalhar e colaborar, eu presto serviço para eles ainda hoje, como parceiro deles. Então eu acho eu tenho muita reciprocidade, carinho por onde eu passei também, porque eu entendo que na minha jornada como empreendedor, até mesmo como profissional, ter essa sinergia, né, com essas empresas gera muito valor. Eu já tive essa percepção, assim, eu tenho contato lá com o pessoal e tal, e não, infelizmente a coisa não... Aí você começa a perceber que é muito mais de quem está atuando do que um processo propriamente dito, sabe? E assim, não é um processo que foi consolidado na empresa. E isso é um ponto interessante, né? Era o Fábio, né? Era o Fábio, sabe? Aí envolvem outras situações e tal, envolve também se a empresa quer dar espaço, né? Mas assim, ao longo de todo esse tempo lá, cara, é aquela fome de você criar formas novas, né? E trazer a tecnologia a seu favor. E é o que eu tentava fazer o tempo todo. Pra você ter uma noção, a gente trabalhava muito lá com divisórias com estrutura metálica, de aço, com chapa de 15, 18, mas não é uma divisória mais elegante, muito utilizado em escritório mesmo. Cara, para fazer um projeto daquilo são muitas pecinhas.
né? Você faz um quantitativo daquilo enorme. Para errar um projeto daquele, fazer uma compra errada, é muito fácil. E acontecia direto. Cara, eu parametrizei aquilo tudo. Eu fazia um projeto pronto para 3D ali. E aí esse foi o ponto, né? Que a galera da fábrica, uma fábrica aqui de São Paulo, inclusive, passou a utilizar também o nosso processo. Legal, né? Na verdade foi meio... É porque eu penso bastante na fabricação. Quando a gente fala bastante de parametrização, que eu acho que é um bloco que a gente vai entrar daqui a pouco, existe muito essa questão da dinâmica com o fornecedor, né? Porque o arquiteto, ele sempre quis detalhar, sempre quis desenhar o máximo possível perto da produção. Só que às vezes ele não tinha aquela expertise, porque ele que tinha esse know-how era a produção. Só que em contrapartida da produção não tinha a biblioteca, os objetos disponíveis para os arquitetos. Então os arquitetos antigamente até desenhavam um pouco mais, porque usavam o sistema CAD. Então o pessoal desenhava, detalhava o parafuso e tudo, o que hoje se perdeu muito porque tem os bloquinhos prontos, vamos dizer assim. Sim. Né? Isso aí é interessante porque, até trazendo esse exemplo da divisória, por exemplo, tinha uma pecinha na divisória que chamava um macaquinho, não sei se você já ouviu, que é o que faz a elevação, né, dos montantes. Não é uma peça que você vai fazer uma apresentação em 3D, ela não aparece. Não faz sentido você modelar ela. Está oculta, né? Você pode não modelar, você pode não ter modelagem dela ali, depende do objetivo da modelagem, mas você precisa da informação dela. Ela precisa estar representada de alguma forma, né? Então, isso é uma coisa que a gente toma bastante cuidado com isso, né? Eu preciso da informação, aquilo ali vai me gerar um relatório, eu preciso ter o 3D daquilo ali, preciso onerar o projeto em geometrias e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre avaliando. Nem tudo precisa ser desenhado, mas tudo precisa ter a informação dele, precisa existir de alguma forma, né? Aí a gente já está entrando no papo de informação aqui, né? Isso. Que é um papo... outro bloco também. Sim. Legal, Fábio. E aí você passou por esse período ali do corporativo, né? E aí ali você já teve um flerte ali direto com o SketchUp, com outras ferramentas também, né? Sim. E aí você viu ali que tinha uma necessidade no mercado. Essa necessidade do mercado, na verdade, ela veio até tardia, assim, né? Por quê? A gente começou, a nossa empresa Bloco Dinâmico, existe há 2 anos. Caramba. Tá? Muito recente. E começou conversando na internet. Mostrando. O início da empresa é uma história muito bacana. Posso contar? Claro, lógico. É muito legal. Eu ainda trabalhava nessa empresa lá do Rio de Janeiro, tá? Estava ali, mas isso já há anos ali. Eu trabalho home office, trabalhava na home office nessa empresa já há muitos anos, mesmo antes da pandemia. E aí eu estava na internet, buscando canais no Facebook, desse tipo de conteúdo e tal. Falei, deixa eu dar uma explorada aqui. E aí passei por um grupo grande lá de Facebook e tinha acabado de entrar uma postagem de uma live que ia rolar no YouTube, de um cara que trabalhava com isso. Eu falei, deixa eu entrar aqui para ver. Foi engraçado que quando eu entrei no meio da live dele, ele estava dentro de uma parede, né, da geometria, estava lá dentro, e o cara ele tem um jeito lá engraçado de falar, né, o personagem dele lá com o público dele. E eu entrei, ele estava ali, eu falei, caramba, cara doido, pensei assim, cara doido e tal. Hoje é um grande amigo meu. Posso falar o nome dele aqui? Claro. Hugo Gonzalez, design de interiores. Ele tem um canal muito bacana no YouTube. Hoje ele faz parte da comunidade SketchUp Brasil também, lá com a gente e tal, muito legal. E o início da empresa tem muito a ver com ele, muito a ver. Eu gosto de contar isso, sabe? Eu sou muito grato a ele por isso, ele me deu muita força. Que ele estava em live e ele estava fazendo alguma estrutura que na minha cabeça, com anos modelando de forma paramétrica, eu falei, cara, isso vai ser muito mais fácil fazer paramétrico. E na live eu mandei mensagem ali no chat, falei, cara, tenta fazer com um bloco dinâmico. Ele, no meio da live, ao vivo, isso não funciona. Cara, aí mexeu comigo, vai falar que bloco dinâmico não funciona, cara, ao vivo. Aí eu, posso fazer e te mandar? Isso tudo ao vivo, pode. Aí eu já, live rolando ali, eu abri o computador aqui, comecei a fazer. E aquele pensamento já, falei, se isso não der certo, né? Dá aquele nervoso. Botou o e-mail lá, manda para esse e-mail, mandei. Ao vivo ele abriu lá, importou o bloco. Quando ele deu a escala assim, funcionou. Cara, ele ficou louco. Caramba, que da hora e tal, que legal, pá, não sei o quê. E aí nisso eu participei de uma outra live, aí fiz outra coisa e tal. A gente foi trocando informações, a gente foi se aproximando, fez uma amizade ali. Aí ele falou, Fábio, cara, isso é incrível, cara. A galera não conhece o componente dinâmico como você faz aí. A galera não conhece.
cara, você precisa criar uma biblioteca, fazer alguma coisa para vender e tal. E aí eu falava, cara, não, o público não está preparado para isso, não sei e tal, eu faço isso para mim há muito tempo. Não, faz uma biblioteca de marcenaria, tá bom. Foi o primeiro produto que a gente lançou. Eu fiquei ali, sei lá, acho que eu trabalhei naquela biblioteca uns 4 meses, assim. Caramba. Assim. Acho que foi uma coisa assim. É importante falar isso também, né? Que não foi de um dia para o outro. Não. Né? Aí eu fiz ali, ele foi me dando algumas ideias, porque ele é um cara que vem da marcenaria, ele trabalhou durante muito tempo em marcenaria, então ele foi falando, pô, faz assim e tal, esse detalhe é legal. A gente foi trocando umas informações, preparei um conjunto lá de blocos e tal, mandei para ele, pô, adorou e tal. Tem troca de mensagem nossa pelo WhatsApp, cara. Ele falou, cara, bota para vender. Criei o produto lá no Hotmart e tal. E aí, sei lá, ia ser no dia seguinte começar a vender. Aí ele manda mensagem assim, cara, vai dar certo. Eu lembro que eu mandei mensagem para ele falando, cara, eu vou pagar isso, vou desistir desse negócio, vai dar certo, não. Não, tá louco, cara, vai, segue. Aí no primeiro dia de venda, antes de começar a vender, eu mandei para ele, olha, se vender uma, eu compro uma pizza. Assim mesmo, cara, ele mostrou essas mensagens num evento que a gente fez lá em Curitiba, com a galera lá, ele nem falou que ia mostrar, eu fiquei sem graça pra caramba, mas ele mostrou tudo lá, cara. Ele falou, Exposing lá, né? Sim, e ele falou, a gente jantando um dia antes, ele falou, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, cara, não faz isso. Cara, arrancou a lágrima, hein? Arrancou. E aí, bom, aí o resto vocês devem imaginar, a gente botou para vender, foi um sucesso, a galera curtiu, o feedback foi muito bom. Que bacana. Né? E aí a gente foi evoluindo ali. Então eu tenho uma gratidão assim, muito legal, assim, porque às vezes, cara, a gente está a pouquíssimos passos de fazer algo incrível. E às vezes o que falta é alguém te dar uma força. E essa força, que tem muita gente que acha é dinheiro, investimento, cara, às vezes é um incentivo, cara. É um incentivo. É alguém falar para você, cara, vai dar certo. Entendeu? E aí foi bacana. E aí nessa época ele ainda trabalhava na marcenaria, ele fazia o canal e trabalhava numa marcenaria. E ele tinha lá um discurso dele lá, que ele se sentia usurpado profissionalmente e tudo mais. Aí inverteu. Eu falei, cara, sai que você tem um conteúdo incrível. Aí ele saiu da empresa, hoje ele tem lá os produtos dele e tal. Então a gente tem rola um agradecimento mútuo ali. Cara, eu não tenho insight aqui na minha cabeça. O primeiro deles é o ambiente, né, cara? Porque eu acho que quando você se coloca num ambiente desse, você tá junto com essas pessoas, é uma coisa que você estava buscando. Queira ou não queira, você foi na internet, você foi buscar um vídeo, você foi querer saber sobre aquilo, você estava caçando aquilo, né? E eu falo muito para as pessoas disso, né? Tem muita gente que está em casa, fica parada e fica esperando aquele conteúdo assim, ó, cair no colo dela, né? E você foi lá, achou o cara, você também deu a cara a tapa, dá para fazer esse copo de... Não, ele falou, não dá, você poderia ter falado, quer saber? Deixa quieto, vai. Pois é. Engoliu o orgulho, vamos dizer assim, e simplesmente deixar de lado, né? Sim. Não, você foi lá, não, então peraí, fui desafiado. Eu falo também que tem muito empreendedor e consultor, especialistas e afins, líderes, né? Eu falo assim no geral, que para ele não existe a palavra não. Não existe, não dá para fazer. Não existe, isso é um problema. É sempre, tem uma maneira diferente de fazer? Isso aqui é um desafio. Estou usando as mesmas palavras para falar de maneira diferente aquilo, né? Então eu acho que o seu mindset estava muito calibrado. E eu acho que também pelo fato de você ter muita competência, isso te deu muita segurança também, que é o que eu falo, o preparo, né? Todo esse tempo que você passou lá no escritório, ralando ali, fazendo as maquetes, fazendo modelagem e tal, isso tudo era um preparo para o Fábio de hoje. Exatamente. E aí, então eu acho que é tudo, cara, eu super assino embaixo sobre essa jornada, porque eu me identifico muito pelo que você passou com outra perspectiva, mas eu acho que o caminho do sucesso ele torna ele não é linear, né? Ele é um caminho que vai. O Jonas também, né, Jonas? Eu acho interessante que você falou desse primeiro produto, né, que foi a biblioteca aí de marcenaria, que tipo o pessoal às vezes acha também que vai trabalhar ali uma semana, vou fazer um produto, vou lançar, fora a bagagem, porque tudo isso foram anos de adquirir a experiência com componentes dinâmicos para aí chegar a 4 meses dedicado a algo para lançar um produto de sucesso. E a execução, né? Ele fala a palavra execução. Mas eu acho muito interessante que realmente é uma jornada, né? Nada cai de paraquedas e ter a ótica, ter tudo isso é uma jornada mesmo para chegar nesse...
Então, assim, eu ainda não chamo ali de empresa, né? Então, nesse momento, a gente tem o quê? A gente tem um produto que está vendendo e eu estou tendo feedback bacana da galera. Então, é aquele momento ali de ansiedade, legal, caramba, o que eu faço com isso e tal. E a coisa foi acontecendo e foi vendendo. Então, você começa a observar um certo retorno financeiro e você fala, caramba, agora já não está fazendo, eu trabalho ali, né, um tempo integral, tal, aquilo já não está fazendo mais sentido. Então, o que eu fiz? Eu dei uma analisada legal, entrei em contato lá com a empresa no Rio que eu trabalhava, isso eu já estava morando lá em Curitiba, entrei em contato com a empresa, falei, olha, eu estou com uma situação aqui que está interessante para mim, então eu provavelmente eu não vou continuar na empresa, mas eu sei ali de uma necessidade mútua que existia, né, do que eu fazia ali dentro e tudo mais, né, não ia, eu não sou o tipo de pessoa que vai dizer tchau, fui embora e se virem, né, não fazia sentido isso. Eu falei para eles, olha, provavelmente eu vou estar com vocês por mais um ano. Passaram-se 3 meses e não tinha mais como sustentar a necessidade que estava surgindo do público que estava adquirindo. Então, você rola uma necessidade de suporte, você tem que dar atendimento, uma série de outras coisas. Eu não podia deixar de lado aquilo ali, né? Então, aí eu já entrei em contato e falei, olha, a gente vai precisar encerrar. Eu encerrei meu contrato com essa empresa lá e tal, dei um suporte para eles, né? Uma coisa mais, né, distante, assim. E, de repente, eu tinha uma empresa na mão. A coisa crescendo, aí criei novos produtos, o pessoal foi pedindo, o pessoal começa a te consumir, fala, pô, Fábio, legal, tu criou isso, a gente precisa disso também, a gente precisa das esquadrias, a gente precisa de não sei o quê. E aí começa. E aí foi que 1 ano ali de venda desses pacotes, a gente entendeu que as pessoas não queriam um pacote A, B ou C, elas queriam absolutamente tudo que eu criava. Tudo. As pessoas já começavam, Fábio, eu quero tudo. O que você tem mais aí? Você já criou aí? Já criou isso? Então cria, não criou? Você tem alguma coisa guardada aí? Manda. Foi no cerne de arquiteto. Sabe qual é o cerne do arquiteto ali? O core dele? É o bloquinho, cara. Porque assim, a galera... eu tenho colegas que tem teras e teras de bloco. Parece que é um acervo, sabe? Uma insígnia é o negócio do cara. O pessoal adora colecionar isso, cara. Mas, assim, isso é uma dificuldade. Isso é gerado por uma dificuldade. A galera utiliza o software, né? Mas a galera não sabe modelar. E tudo bem não saber modelar, entendeu? Mas quando ela se depara com alguma situação que é uma modelagem mais orgânica, que, né, precisa ter uma expertise maior e tal, ela não vai, então ela vai querer pronto, né? Então isso abre um mercado interessante. Só que isso gera alguns problemas também que eu quero falar sobre isso. Tá? Mas aí a gente foi percebendo que a galera queria tudo que eu fazia. Foi quando a gente teve a ideia de criar um portal por assinatura. Eu não vou mais criar o produto, que demandava muito tempo você criar um produto, então você tinha que criar um pacote com uma série de coisas do mesmo tema, transformar aquilo em produto, produzir aquilo e vender. Né? No portal, não. No portal a pessoa assina, então a pessoa me pede um puxador diferente, eu vou lá e coloco. Amanhã me pede uma cortina, eu vou lá e coloco. Amanhã me pede isso é para esse grupo esse seu portal hoje, que você vai desenvolvendo nessas bibliotecas, por exemplo, ele fica exclusivo. Eu, Júlio, fui lá e solicitei para você essa garrafinha paramétrica. Fica para todo mundo. Ah, isso é legal. É acessível para todo mundo. E a gente vai dando prioridade, assim, a gente cria as coisas que o pessoal pede, né, e dá prioridade aos pedidos. Então, e vai sentindo também a necessidade do mercado. Ali, exatamente. Tem a necessidade maior ali, né, o pessoal chama ali a marmoraria, a marcenaria, vidraçaria, né, que é aquela necessidade do dia a dia que qualquer projeto vai ter. Então, a gente vai dando uma atenção para isso e outras coisas que a galera vai pedindo. Né? Então, o pessoal pede de tudo, cara, de tudo, assim, tudo que vira... Eu tenho uma curiosidade, qual foi o pedido mais diferente que te fizeram? Pedido, não é diferente, assim, mas tem pedidos, assim, que acabam não fazendo muito sentido. Por exemplo, a galera pede sofá, por exemplo. Cara, pensa no seguinte, na quantidade de modelos de sofá que existem no mercado. Que sofá eu vou fazer? É quase infinito, né? Porque tem 2 percepções, né? Você pode fazer um produto, e quando a gente fala de produto, vocês bem sabem, a gente está falando de informação. Então, produto, ou você vai fazer uma geometria
genérica. A pessoa vai utilizar, vai trabalhar ali com uma, sei lá, ou então um elemento volumétrico para um estudo de volumetria e tudo mais. Falar isso, porque aí entra muito na questão daquele... O arquiteto usava muito, quando a gente pegasse um desenho à mão, os gabaritos. Então a gente comparava a escala, o gabarito vinha na escala, você colocava a pia lá e já tinha uma pia genérica e é pro cara pensar no layout, né? Isso é bacana. E aí a gente trabalha muito com os blocos genéricos, porque a gente entende que a pessoa tá... eu vou botar uma mesa ali tem uma mesa de sinuca. Tá, que tamanho que eu tenho nessa mesa? Pode ser uma genérica, tem que ter largura, altura, XYZ, o volume, o espaço que ela ocupa, para eu poder projetar e falar com aquilo. Aí agora existe uma outra ótica que a gente entende, que é o cara do render, que quer aquele tecidinho, que quer, né, algo muito personalizado. Por isso que eu perguntei o que foi o mais, assim, diferente que pediram, porque tem uma galera que às vezes não entende o que é um componente dinâmico e o que não é um componente dinâmico. Mas o problema é quando junta esses dois públicos. Os dois públicos, sabe? Essa é a dificuldade. Aquela pessoa que quer ter o elemento para renderização e ele quer que tenha informação naquilo também. Aí é punk. Mas aí a gente vai criando algumas funcionalidades, a gente vai dando um jeito em algumas coisas para permitir isso, né? Então, tipo, aí eu já tô indo além, né? Mas a gente criou recentemente um tal de componente coringa lá. Cara, é um cubo. É um cubo, mas é um cubo cheio de informações. Cheio de informações. Então a pessoa bota qualquer coisa ali dentro. É legal, esse componente coringa eu criei numa live com os usuários. Mas é muito, muito interessante esse componente. Para ele atender, ele vai. É bem interessante. Eu vou mostrar agora na Revestir, né? Eu vou fazer uma apresentação lá e eu separei esse componente para mostrar. Porque eu quero mostrar para as pessoas que qualquer usuário de SketchUp pode colocar informações nos seus blocos. Que eu quero que a galera entenda que isso não é só para quem programa ou para quem é expert ali em criação. Não é, cara. Tá acessível para todo mundo. Vai lá, coloca, cara. Eu quero encorajar as pessoas. Coloquem informações nos seus projetos. Até porque aí que tá eu diria, o grande valor também, né? Porque uma coisa é o desenho. E pra gente que trabalha com BIM, a informação é o ouro, né? Eu que sou programador, a informação é ouro. Isso. Aliás, o BIM, ele nasce lá da programação. Não, e uma das coisas que você falou foi interessante, até que a gente continuou um pouquinho com a história, mas sobre, muitas vezes eu não preciso da geometria, eu preciso da informação. A geometria ela só vai me trazer um custo de processamento que às vezes nem vai agregar valor. Eu vou lá, coloco todos os parafusos, que é o exemplo que muita gente às vezes dá, né? Ou ali você falou do calcinho ali da divisória, e muitas vezes o cliente ele vem com essa ótica achando que ele precisa de cada... Não, mas eu preciso que esse perfil ele mostra certinho todas aquelas curvas e tal. Não, cara, se for genérico aquilo ali, mas tá com o dado. O perfil vai ser o perfil tal. Especificamente vai ser comprado. Na obra vai ser todo dobradinho do jeito que você está mostrando. Mas aqui no modelo ele pode só aproximar do que é essa informação, né? Porque o mais importante é isso, é que chegue a informação correta para quem vai executar isso daí. Exatamente. E como que você tem lidado com o seu público hoje, quando você vai passar essa informação? Como é que chega... Hoje, como que uma pessoa chega até o Fábio? Por exemplo, eu estou começando no mundo do SketchUp, estou começando nos componentes, como que eu chego até o Fábio? Como que eu vou me adaptando para o seu conteúdo? Porque eu entendo que é um conteúdo, eu, Júlio e Jonas aqui no SPBIM, a gente olha como conteúdo que a gente chama de faixa preta, que é um conteúdo específico, especializado, é um pessoal que está num nível de maturidade muito alto de SketchUp, né? Como que você lida com esse jovem padawan que está chegando ali? A gente percebe, ao longo desses 2 anos, a gente percebe que tem algumas portas de entrada que faz o usuário de SketchUp chegar na gente, tá? Que é justamente resolver algumas dores. Então, tem a questão do tempo mesmo de modelagem. Pô, a galera tá ali, tá modelando, leva de repente, sei lá, vai modelar a marcenaria de uma cozinha, só leva 1 hora, 1 hora e meia. Então, ela olha uma modelagem paramétrica como uma resolução de tempo. Ela quer ganhar produtividade. Produtividade, exatamente. Esse é o primeiro ponto, a gente vê muita gente chegando assim, tá? Um outro ponto muito interessante é assertividade, ou seja, entender mesmo. Vou usar o exemplo da marcenaria. Às vezes a pessoa está começando e ela não tem experiência em marcenaria. Ela não tem. Então, tudo bem, ela vai adquirir essa experiência. E ela enxerga no bloco paramétrico uma forma dela conseguir modelar, tendo o construtivo da forma correta, sem que demande muito conhecimento dela. Né? Acaba usando o próprio bloco para aprender. Para aprender, como uma ferramenta de aprendizado. Legal. Cara, a gente teve feedback
de arquiteto que estava ali, início de carreira e tudo mais, e ele fazia mais fachada, ele evitava projetos de interiores. Pra não ter na ferramenta? Ele evitava o projeto de interiores pela falta de experiência. Entendi. Caramba. De marcenaria. Então, quando chegava alguma coisa, ele dava um jeito de não tô com tempo, eu não pego, eu não tô fazendo isso agora e tal. E a pessoa falar pra gente, Fábio, eu tô me sentindo seguro de pegar projeto de interiores, principalmente no que diz respeito à marcenaria, por causa dos blocos. Legal. Cara, isso é poderoso, cara. Eu acho que você tá falando não só é muito poderoso, mas eu diria também assim, muitas vezes eu vou falando do BIM em si, a gente percebe que quando a gente vai refletir um modelo 3D, muitas vezes a gente vai ter que saber construir aquilo. Muitas vezes não, tem que ser 100% das vezes tem que saber construir aquilo. E a grande dificuldade das pessoas era justamente parar em algum momento a sua modelagem, ou fazer uma modelagem um pouco mais, vamos dizer assim, fake, mais só bonita, porque ele não conseguia entender aquilo como era construído. Até a gente tem um trabalho hoje interno dentro do escritório de desenvolver treinamentos de hidráulica, elétrica, treinamentos internos de prática, porque senão a galera está desenvolvendo algo digital e nem sabe se aquilo é execuível. Exato. E eu entendo que quando vem um componente dinâmico ou um bloco que você baixa, que já tem todo aquele grau de detalhamento, cara, você tem ali basicamente toda a virtualização da construção. Exato. E aquilo ali pro cara, porque assim, como que eu fazia antigamente? Eu queria estudar um projeto, um nível de detalhe muito grande de projeto, eu ia lá e me aprofundava naquele projeto. Ia no arquivo dele, procurava qual que era a obra e via os detalhes do cara na obra. Ele falava, como que ele resolveu esse guarda-corpo? Como que ele resolveu isso? Deixa eu ver na foto, deixa eu ver no detalhe, deixa eu ir na obra. Né? E aí quando você traz isso para uma virtualização, que as coisas são editáveis, que aquilo ali também abre uma mente para o cara de entender, poxa, o guarda-corpo, se eu vou variar aqui a altura, o parâmetro altura, ele está dando stretch aqui, quer dizer que o perfil é fixo, o vidro é variável, isso aqui pode ser embutido. O cara acaba meio que aprendendo também um pouquinho mais sobre construção ali, né? Exatamente. Eu acho que vai ser já. Eu peguei isso de tabela, tá? Não peguei isso quando eu vi que eu sabia que, nossa, o mercado precisa disso. Até porque eu fui fazer mestre de obra quando eu terminei a arquitetura, porque eu senti essa necessidade de modelagem. E evita erro. Cara, quantas vezes. Uma situação recente até que rolou. Uma porta de um armário, um guarda-roupa. Tá? E a pessoa tinha um pé direito ali alto. Pegou ali o bloco, deu uma escala e ele travou no limite. Que limite que trava ali na programação? Tamanho da chapa. É possível ir além? Existem formas, né? Mas, é um ponto de atenção. É isso mesmo que você quer? É assim que você quer que seja executado? E quantas vezes isso não aconteceu no projeto? A pessoa veio, Fábio, tá dando normalmente o usuário chega, tá dando um bug aqui. Olha só, você atingiu o limite da chapa. Você quer ultrapassar esse limite? Limite da chapa? O limite. Caramba, não, eu ia fazer besteira. Não, eu vou mudar aqui. Olha. Eu sou de uma cidade do interior e lá tem muita marcenaria. Tipo, era uma cidade que acho que por causa de um senhorzinho que começou treinando gente, aí esse pessoal abriu outra marcenaria. É uma cidade pequena que tem, tipo, 10 marcenarias. Só vende serviço para fora, porque a cidade internamente não comporta esse tanto. E são marcenarias que fazem móveis, assim, de alto padrão. E eu escutei muitas vezes, porque eu tenho vários amigos que acabavam trabalhando em marcenaria. E era por chegar, tipo, o arquiteto veio aqui com uma solicitação, é uma puta de uma bancada ou algo do tipo que só colocou 2 apoios, não vai comportar, não vai ter como fazer isso com essa chapa que ele está mostrando no detalhe, porque no modelo, no projeto, aceita tudo, né? Não, eu vou te dar um exemplo que a gente passou recentemente, eu acho que vira até um caso legal para a gente comentar. As mesas. Sim. Quando a gente foi mandar fazer as mesas, a gente modelou a mesa, só que eu falei, gente, a mesa não tem 3 metros. Não vai ter 3,30 metros, do jeito que vocês estão colocando aí. Primeiro que não vai passar no elevador isso. Segundo, como é que a gente vai subir isso aí de escada? A gente vai içar, a gente vai ter que tirar a janela, como é que a gente vai fazer isso? Não. E terceiro, como é que vai ficar esses apoios do pé? Então a gente, hoje, quando a gente vai modelar algo, a gente chega num grau de detalhamento pensando na construção. Então eu não tô... Uma coisa eu falo pro cara, é o cara que tá lá no EP, no estudo preliminar, no layout, que ele quer botar um bloquinho, vender uma imagem, fazer algo bonito. Beleza, ele tá vendendo uma ideia. Eu entendo que essa fase a gente chama de concepção. Quando eu vou para uma fase de execução, que eu tenho que evoluir aquele modelo, aí é onde a gente fala que o BIM entra muito forte, porque eu tenho que já pensar quando eu fui pedir lá a Andressa, coloca aqui a mesa, aí a Andressa foi lá, colocou o corte, falei, separa a chapa, eu tenho que levar lá
madeiras, eu vou ter que pedir pros caras cortarem, porque é a gente mesmo que fez, né? Então eu falei, vamos mandar engrossar, então modela 2 chapas separadas para ver no desenho. E assim, quem que era o cliente? Éramos nós mesmos o cliente, não era um cliente terceiro. Eu queria ter um bom modelo para quando eu for usar ele, porque senão fica casa de ferreiro ou espeta de pau, né? Então, não, aqui é de ferro e ferro bruto. Então eu falei, vamos cortar, fazer dessa forma, e ela modelou tudo ali, colocou os suportezinhos e tudo mais. No entanto que, quando a gente foi executar na obra ali, acompanhar ela, cara, quando sempre tem alguma falha, isso aqui é um insight muito bom, quando sempre tem alguma falha que você tem no projeto, é alguma execução que você não entendeu, que você não soube como fazer. Porque todo projeto tem falha. Não existe um projeto 100% à prova de falhas. Mas é muito importante quando eu vou e eu falo que o arquiteto, o engenheiro, o designer, ele tem que acompanhar a obra. Porque ele vai lá, ele olha qual que é o problema, para quando ele for projetar de novo, ele errar um erro novo, ele não errar aquele mesmo erro. Sim. Porque geralmente foi o que você falava, o cara chegava num ponto e falava, esse aqui já não é mais problema meu, fala lá com o Fábio, ele que é da marcenaria. Né? Então, isso é uma coisa que o BIM nos cobra bastante, que é saber a parte de building, né? Que é a parte de construção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que, dentro ali da sua comunidade, né? Hoje você vai pegando os desafios, ensinando a galera, né? Provavelmente como resolve esses desafios, até porque senão fica uma coisa muito insana de tanto trabalho para fazer, né? Mas aí, então, a informação. Primeiro, eu passei por um processo de mostrar para as pessoas a necessidade da informação. Né? Eu acho que isso é um ponto antes que vocês devem entender. Catequizar, né? Catequizar. Tá? A galera precisa de informação, mas não sabe ainda que precisa de informação. Ou não sabe que informação que ele quer. Não sabe que informação. Até sabe o que é interessante? A pessoa faz a modelagem 3D, e aí você pega uma galera até que modela detalhe e tudo mais, vai lá para o layout e escreve tudo. Né? É só um CAD, né? É só um CAD. Pô, legal. O teu 3D, ele não é uma obra virtual. Né? Você está dando nome às coisas, botando uma série de ressalvas e tal. O que você acha de trazer tudo que está aqui para cá? Então, eu tento mostrar para a galera dessa forma, sabe? Já modela fazendo o que vai acontecer de fato, tá? Então, você vai fazer a modelagem fidedigna ao que vai acontecer, porque no momento da modelagem que você vai enxergar as interferências. Você começa a observar, alguma coisa vai te chamar a atenção, você vai perceber uma necessidade de alteração e tudo mais. E aí você já faz aquela modelagem agregando com informação. Né? E tudo é possível no SketchUp. E é possível trabalhar com muita informação no SketchUp, mas a galera não está acostumada. A galera ainda acha que o SketchUp é um software de desenho. E não é. Eu falo para a galera, desenho é o que você faz. Tudo bem. Se o software está para você como uma ferramenta de desenho, tudo bem. Se está te servindo dessa forma, tudo bem. Mas você pode dar um passo além. E aí é onde a gente entra com os componentes dinâmicos. O componente dinâmico no SketchUp é a porta de entrada de informação. É ali que a informação vai ser documentada. Né? Então, tudo que você vai fazendo, você vai agregando informação. Cara, não precisa ir muito longe. São informações simples, cara. São informações simples. Você vai agregando, vai trazendo ali os detalhes, observações, o que é aquilo, o que não é, material, enfim, tudo. Porque quando você chega na parte do layout, quando você chega na parte do detalhamento daquilo ali, já está pronto. Se aquele projeto tiver outros profissionais ali que vão estar trabalhando junto, às vezes é um sócio, outras pessoas, é um estagiário, cara, você não vai errar. A informação está lá. Quem criou aquele projeto, ele já está indo do jeito que precisa na mão de um estagiário. Então, você não vai culpar mais o estagiário, não. A informação está lá. Sabe? Às vezes são coisas pequenas, cara. Coisa boba. Mas a galera... você fala muito, o BIM, né? BIM assusta. Você sabe disso. BIM assusta. Você pega alguém que não tem essa percepção, fala, não, é informação demais, é detalhe demais, é muito complicado. Não, cara. Tipo, você cuida da tua vida financeira? Cuida, né? Cara, você trata a tua vida financeira com BIM. Você tem um controle dela, você tem informação, você faz uma projeção, você vê o que vai acontecer, o que está acontecendo. Por que você não traz essa organização? Não começa a trazer essa organização para o teu projeto também? Né? Sim. Isso eu estou começando a trabalhar. Tá, cara. Você está ali no primeiro estágio de BIM, mas dá o primeiro passo, vai evoluindo, mas começa a agregar informação. Eu brinco com a galera nessa apresentação que eu faço ali, até mostrei para o pessoal lá, eu boto um
uma geometria lá, um paralelepípedo, né? E sem marcenaria. Eu falo, o que é isso? Aí todo mundo, sei lá, o que é isso? Não é nada, um paralelepípedo. Aí eu mostro a geometria. Aí tem uma marcenaria em cima e esse paralelepípedo está ali dentro. Que todo mundo, obviamente, vai falar, tá encaixadinho ali, isso é uma geladeira. Visualmente a marcenaria agregou uma informação àquilo ali. Cara, isso é informação, só que é uma informação visual. Você olhou e teve uma percepção. O teu cérebro entendeu aquilo. É uma interpretação, né? Uma interpretação. Aí eu tirei a marcenaria, então agora não deixou de ser uma geladeira, né? Aí escrevi geladeira. Agora é geladeira. Agora é geladeira. Tá, mas que geladeira é? Aí eu troquei o cubo por uma geometria linda, perfeita de uma geladeira, tinha marca, tava ali, a modelagem perfeita do elemento. Aí todo mundo, agora eu sei a marca, se eu aproximar ali, dar um zoom, tem um modelo escrito, legal. Então você tem informações naquele objeto. Aquele objeto é importante para tua obra, para o teu projeto, você vai participar da compra, aquilo vai ter que entrar em algum relatório. Cara, será que o entendimento daquele eletrodoméstico, a informação elétrica dele, se ele é 110, 120, será que vai interferir em alguém que vai fazer uma instalação elétrica ou alguma coisa do tipo? Será que já vai ter que preparar uma tomada ali para receber aquele equipamento? Então, onde é que essa pessoa vai tirar essa informação? Né? Se você entrega esse projeto na mão lá de quem vai, sei lá, na parte elétrica, ele já tem todas as informações, ele vai precisar ligar e falar, olha só, fulano, o que vai entrar aqui? A geladeira, ela é bivolt, ela é 220? Não, porque eu estou fazendo aqui. Entende? Isso é só um detalhe pequeno, mas quantas outras coisas não dão errado numa obra, numa execução, porque botou o projeto na mão de outro que, sei lá, simplesmente não ligou para conferir, seguiu e no final tem que mudar tudo. Você deve passar por isso o tempo todo. Eu acho que tem uma... Você fez uma analogia que eu achei muito interessante, que é com... Lembra quando a Google lançou o Gemini? Ela tem a apresentação através de figuras. E dessas figuras, a inteligência artificial ela vai interpretando o que aquilo e vai falando. Só que conforme a pessoa vai dando mais informação. Isso para mim é BIM. Então, quando o cara começa a fazer um retângulo, aí a inteligência fala, isso é um retângulo. Aí ele pinta de azul. É um retângulo azul. Aí ele desenha um oceano. Isso é um retângulo azul flutuando no oceano. Então, assim, é o contexto. Quanto mais informação você insere naquele contexto, mais fácil fica de você interpretar aquilo. E aí é onde eu falo que o BIM é isso, né? Que BIM é informação. Então, eu tenho a modelagem legal, 3D, eu tenho uma construção, mas como que eu vou extrair esses dados para gerar informação? Que aí a gente tenta quebrar e falar, SketchUp é BIM, porque ele gera informação. Não é só porque importa o IFC. Então, a gente que trabalha muito com BIM, a gente sabe que o valor está em pegar o que o Fábio sabe e colocar informação nisso aqui, ó. Porque eu posso pegar isso aqui de qualquer lugar. Quantas vezes a gente já pegou blocos de outros softwares e era um bloco lindo? Não tinha nada dentro. E a gente que tinha que ir lá e colocar aquela informação. Então, hoje tem muitos arquitetos, designers, engenheiros que possuem uma vasta experiência. A dificuldade deles é transmitir essas experiências e trazer para dentro desse objeto. Acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem, né? Da extração do conhecimento dos profissionais, né? Sim. Além daqueles blocos todo quebrado, né? Mas aí é outra história. Aí é uma história mais complicada. Mas aí a gente pega... A criação desse componente Curiga foi muito interessante. Esse foi o primeiro que a gente fez e dele, a galera já... É legal que o público vai participando e eles vão entendendo como é que cria as coisas, então eles acabam sendo mais assertivos nos pedidos também. Eu lembro o componente Coringa, o pessoal me pediu um componente Coringa para luminárias, porque é um outro assunto. Cara, quantos tem? Você entra no 3D Warehouse, as marcas estão lá, tem modelos lindos, bem modelados, né? Mas e aí? O que é aquilo? Sem informação, sem nada, as marcas ainda não entenderam isso. Isso aí também é interessante falar. Elas não entenderam. Mas aí o pessoal vai pedindo por quê? Porque ela bota lá aquele bloquinho, posiciona e dentro dele coloca qualquer modelagem, bonito ou não, o que ele quiser, ele modela, pega lá pronto, coloca lá, vai abrir uma tabela e ele bota. Modelo, código, marca, preço, entendeu? Site. Então, qualquer um, você entrega aquele SKP na mão de qualquer pessoa que vai trabalhar naquele projeto, qualquer objeto ali dentro, ela seleciona, abre a janelinha dele, tem tudo que precisa, tudo. E você pode fazer isso com absolutamente tudo, seja um revestimento ou uma cadeira, um eletrodoméstico. Então, eu criei um elemento lá com bastante informação técnica recentemente. E o legal é que a gente teve um patrocinador
né, que atuava ali um pouco com esses elementos também e tudo mais. E na época que a gente estava ali desenvolvendo ali a participação deles e tudo mais, eles falaram que eles tinham os blocos 3D deles. Esse é o ponto, sabe? Eles tinham os blocos, né? E uma parte interessante é que eles falaram que eles fizeram questão de falar para a gente na reunião que eles pagaram caro pela modelagem dos elementos, sabe? E quando a gente vai ver, mandaram para a gente os elementos lá modelados e tudo mais, e, cara, assim, era uma modelagem muito simplória, sabe? Sem riqueza de detalhe. Então, não é uma modelagem que servia para renderização, por exemplo. Mas até aí tudo bem. De repente, eu imaginei assim, de repente é um elemento técnico que eles vão utilizar para a compra dos materiais e tudo mais. Não, é um elemento com modelagem simples e zero informação, né? E o que acontece? Eu mostrei lá na nossa apresentação, né, essas modelagens com informação, o pessoal adorou, cara, lança quando e tal, porque é um elemento bacana, o pessoal quer aquilo. E aí, obviamente, essa marca depois entrou em contato comigo, que percebeu a diferença naquilo, né? Até fizeram lá um conteúdo mostrando os meus vídeos como se fossem os elementos deles. Né? Tipo, calma aí, a gente precisa diferenciar, né, o que você entrega e o que eu entrego. Mas tudo bem. Aí, eu entendi aquilo como uma coisa que aconteceu sem querer, né? Mas esse é o ponto. A minha comunicação com essa empresa foi com o setor de marketing. E a gente foi percebendo por que aqueles elementos não tinham uma qualidade para o arquiteto, para o design de interiores, para quem estava ali projetando. Porque aquele elemento dentro da empresa que estava sendo disponibilizado gratuitamente para o público que compra aquele material, que vai especificar aquele material, foi um elemento que tinha um objetivo de marketing, não um objetivo técnico. E aí é que está o problema, sabe? Tipo, qual é o objetivo? Quem vai consumir esses objetos? Quem vai consumir, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto que as empresas precisam prestar atenção, sabe? Caramba, o público que está fazendo ali a modelagem, eles querem um elemento técnico. Cara, eles vão especificar. Se está especificando, está vendendo mais. Entendeu? Sim. Não é um brinde em que você entrega, olha, eu entrego isso aqui para vocês. E a pessoa vai lá feliz com uma modelagem que ela não vai utilizar. Sabe? Não é um brinde, é um elemento técnico. Quando as empresas passarem a enxergar isso como elemento técnico, elas vão dar mais valor àquilo. E ó, a gente fala de marcas grandes, cara. Tipo, eu fui baixar no 3D Warehouse na conta oficial de uma marca de revestimento grande. Eu fui baixar eu queria um exemplo lá, pegar as texturas de um revestimento e tudo mais. Tava lá, eles disponibilizaram. Cara, eu baixei aquele bloco, o bloco tinha quase 100 megas. Ô, louco. Eu fiquei imaginando, falei, caramba, era um retângulo estrudado. Então, geometricamente falando, aquilo não vai pesar nem 2K se salvar aquele arquivo. Mas tudo bem, tem uma textura aplicada. Cara, para uma textura, para uma imagem, seja PNG ou JPEG, ter 100 megas, imagina a resolução daquilo. 16K, é um negócio absurdo, né? Então, e não era o caso, porque eu extraí a imagem, não era o caso. Aí eu fui perceber que aquele arquivo do SketchUp, ele não tinha passado por um purge. Nossa. Ele foi usando várias vezes. Cara, ali, né? Eu encontrei agregado naquele arquivo, era castiçal, luminária, carro. Alguém apagou um projeto e esqueceu de dar o purge. Alguma coisa assim. E o que isso fala pra gente, cara? Isso mostra que as marcas não estão dando atenção de forma técnica a esses elementos e acabam entregando para o público umas coisas que não passaram por uma limpeza, que não teve uma asepsia no arquivo. Enfim, não tem um cuidado devido para quem vai usar aquilo de forma técnica. Não teve o controle de qualidade, né? Porque, assim, tem duas coisas que eu percebi que você falou aí. A gente também já desenvolveu, né? A gente desenvolveu para um cliente específico objetos que parecem com árvores, eles são totalmente orgânicos. E eles queriam em BIM. E aí, quando a gente começou a explicar o que era BIM, eles começaram, não, mas tem que ter as ranhuras, tem que ter isso. Eu falei, mas isso aí não é BIM. Não, mas tem que ter a textura e tal. Eu falei, que público que você quer atender? Porque já estava gastando muitas horas. Um indicador para a gente são as horas. Então, muitas vezes você vai fechar um projeto com um desses clientes, e aí eu entendo que tem as percepções do que ele quer fazer com aquilo e para quem ele quer entregar aquilo. Porque um objeto ele pode ser muita coisa. Ele, é o que a gente até hoje estava escrevendo ali alguns artigos, né? A gente gosta muito de escrever conteúdo. E um deles é critérios e premissas para como eu vou escolher o que eu quero desenvolver como objeto.
Porque uma coisa é fazer um objeto para o Jonas, que é engenheiro, para o Júlio, que é arquiteto, para o Fábio, que é programador, e para a Vitória, que é do marketing. Então eu posso pegar assim, e eu posso ainda falar para o Zezinho, que vai executar lá na obra. Eu falo assim, quanto maior a dor de quem vai usar aquilo, mais informação ele tem que ter. E aí é quando a gente começa a ver a grande dificuldade que as empresas têm. Você não consegue dar um desconto porque a gente já tem todos esses bloquinhos prontos? Aí você fala, cara, é muito complexo. Acho que explicar para o cliente o valor de percepção disso para ele. Porque muita gente indicava determinadas empresas que tinha um bloquinho fácil para disponibilizar para os caras. A gente teve, para a Revit especificamente, tinha uma empresa de ar-condicionado. De ar-condicionado não, ela fazia projetos de climatização, mas ali a gente estava modelando alguns objetos de ar-condicionado. E aí, por exemplo, falou, eu já tenho um catálogo vasto aqui e eram bibliotecas dispersas, então você pegava lá a biblioteca de um fabricante, de outro, aí estava exatamente fiel à geometria. Só que esse fabricante identificou os parâmetros dessa forma, esse fabricante de outro e tal. Aí eu falei, gente, sinceramente, é melhor a gente criar um split padrão, que você lança a largura, o espaço que ele ocupa, e aqui você vai ter todos os parâmetros. E dentro dos parâmetros, sim, a gente fez toda a forma como eles costumavam documentar projetos, como que eles lançavam o ponto de energia, o que precisava ter ali dos objetos, que eram um padrão próprio da empresa, só que a geometria em si era um split bem genérico, horrível, não horrível, tá? Mas ele não era tão bonito quanto o dos fabricantes, mas atendia a necessidade deles, exato. É muito importante, porque, de novo, o valor estava na informação. O que o projetista queria com aquele objeto? Queria fazer o projeto dele, ele queria projetar. E um objeto, um bloco de um fornecedor, muitas vezes não é para projetar. Entendeu? Então, eu estou falando isso porque é muito diferente eu pegar uma luminária que é decorativa e de uma luminária técnica. Tá? A gente fez a biblioteca da Lumine, e foi feita na época em Revit, e foi desenvolvido, você consegue hoje acessar lá, quem quiser conhecer um pouquinho, você vai ver que a gente criou todos os parâmetros baseados na Abilux. Então, a gente seguiu o quê? A gente precisa de alguma normativa, a gente precisa de algum norte, porque senão a gente fica criando parâmetros que é só da sua empresa. Então, e eu digo isso, Fábio, porque desde 2016 a 2017, mais ou menos, eu trabalhei um tempo no subgrupo do CE134, que é os subcomponentes de definições do que é BIM como objeto. Na época eu fiz com o Gustavo, que foi quem gravou um dos podcasts conosco, lá da Expo. Então, assim, cara, era tão infinito as possibilidades que você poderia definir critérios para falar o que isso aqui é para você, para o fornecedor, para o mercado, e como eu vou denominar para o mercado inteiro, onde eles vão colocar informação em como, que era algo que é muito difícil você nichar, e é onde a gente tinha um bloqueio. Então era muito mais fácil o quê? Esquece o que é essa jarra, vamos conversar com o Fábio. Fábio, o que é a jarra na sua percepção da sua empresa? Desenhava as necessidades, aí a gente falava, agora você tem o seu objeto, Fábio. Mas esse objeto é seu, Fábio, não é o objeto do Jonas, da Tokstok, de nenhuma outra empresa. É sua jarra. Está no seu site, é seu produto para você entregar para os outros fazer. Então essa era a grande dificuldade que a gente tem ainda hoje, falando em BIM, tá? De padronização dos objetos, quando a gente diz em padronização de informação. Exatamente. E sabe que eu tenho conversado muito com o Barça sobre isso. A gente tem falado sobre isso nessa pegada. Porque eu crio uma série de informações para um objeto ali, para um bloco e tudo mais, mas eu tenho o meu jeito de criar. E às vezes eu estou atendendo a um pequeno grupo. Né? Lembra que eu falei que eu criei junto com o pessoal ali? Estava com um pequeno grupo ali e tudo mais. E aí, você sabe onde eu enxerguei isso? Na parte de elétrica. O pessoal me pediu muito um bloco de pontos elétricos. E a gente criou. Mas a minha maior dificuldade na criação de um bloco de pontos elétricos é que cada um trabalha de um jeito diferente. A gente tem essa dor também. Se você pegar a NBR, cara, quantas coisas a NBR não trata? E a galera, obviamente, foi criando suas particularidades, foi inventando simbologia, foi inventando, né? A gente tem lá, a gente passou por uma situação dessa, a gente tem lá 3 alturas, né? Sei lá, de instalação de um ponto ali. Baixo, médio e alto. Baixo, médio e alto. Aí surgiu alguém recentemente e falou, olha só, eu preciso de mais 2 simbologias, porque eu trabalho com baixo, médio, alto, tal e tal. E baixo e médio alto. Aí cara,
E aí você tem que fazer a pessoa entender que, cara, tudo bem, uma forma que você encontrou para, de repente, resolver uma dor que você teve, pensou dessa forma, mas não é uma coisa genérica, não é uma coisa que todo mundo vai usar. Se eu colocar isso lá, de repente, eu vou mais confundir o público em geral e vou estar ajudando só você. Né? Então, essa falha na comunicação, essa falha de normatização, ela é muito complicada, cara. Ela é muito complicada. É por isso que eu falo, Fábio, que assim, pô, será que a gente então não deveria esquecer simbologias e passar só a colocar informação? Por exemplo, a altura. Qual que é o valor de uma altura? Eu e o Jonas, a gente faz muitos objetos paramétricos, então a gente está acostumado. O valor, o dado é linear. Então ele vai estar em metros ou centímetros para nós. Então um campo que vai ter que estar lá é H, um exemplo. Então todo mundo sempre vai preencher essa informação e tanto faz a simbologia. A gente fez até uma brincadeira outro dia em projetos de interior. A gente colocava que as alturas variáveis tinham tons de cores diferentes, para ver se de repente, ao invés de eu ter uma informação que seja texto, era o mesmo símbolo para a tomada e variava a cor baseado na informação e tinha uma legenda de cores. Sim. É uma outra forma de você tentar pensar. Porque a gente tem muitas... de tantas implantações que a gente já fez, a gente tem muita dificuldade de explicar isso para os arquitetos e para os designers, que eles não precisam ficar criando a roda. A gente fala, galera, vocês não precisam ficar se preocupando com a simbologia. O que você tem que se preocupar é a informação que você está colocando, isso aqui está saindo numa tabela, que isso daqui você vai comprar, que isso daqui está ali. E você por que você não gera uma elevação dos objetos? Ah, mas eu não precisava fazer isso antes no CAD. Mas você já não está projetando mais em CAD. Então a gente tem hoje vamos dizer assim, uma briga positiva no sentido de mostrar para eles que são outros tempos, são outras formas de apresentar um projeto, né? E aí a gente entende totalmente, né, Jonas, essa dificuldade. Por exemplo, os objetos que o Jonas fez lá na época do ar-condicionado, são objetos que você clicava, o valor, aparecia os clearance check, que é as partes de manutenção do objeto. Então o cara projetava, via manutenção para ele não colocar o equipamento numa altura errada. Depois ele desligava. Isso era um arzinho em 3D, ficava aparecendo o cara não colocar o split colado no fogo, senão o cara não consegue fazer manutenção. Mas essa questão de simbologia, ela é complicada. Cada um tem um padrão e aí você começa a entrar numa questão do cara do próprio escritório. Não, mas é porque é assim que a gente está acostumado. O pessoal da obra já está... Aí às vezes uma consultora... Já é o padrão da construtora. No bibliotécnico, né? O que a gente passou no bibliotécnico? Sim, também. Uma discussão de símbolo. Se o símbolo vai variar com a escala ou não. Se o símbolo tem que representar exatamente a geometria do objeto. O próprio ar-condicionado. O pessoal, quando vai fazer parte elétrica, pega lá o bloco, bota lá e tal. Não estou achando um ar-condicionado aqui para os pontos elétricos. Não, você está fazendo pontos elétricos, o ar-condicionado é um outro elemento. Bota lá, se não tiver o ar-condicionado, bota as informações, bota lá no componente Coringa e tal. Mas e o ponto elétrico? Bom, o ponto é elétrico. Ele vai para o projeto de elétrica. O ponto é elétrico. Então, o que vai ter ali em cima é um rabicho, uma tomada, ou seja, mas é um ponto elétrico. Isso é outra história. Não, mas tem que ter um símbolo de ar-condicionado. Mas... tá. Mas eu entendo, é a forma como o pessoal foi trabalhando. O pessoal tem que ser... Mas como é que você lida com... Mas é a adaptação, essa é a grande dificuldade de você falar, cara, isso aqui é uma outra tecnologia, uma outra forma de pensar. Esse é o ponto que a gente fica com uma dificuldade de explicar para o cliente. Até quando a gente vai desenvolver objetos, a gente criou uma matriz de requisitos de Revit e ArchiCAD, por exemplo, para que ele fosse condicionado assim, essa tecnologia ela trabalha dessa forma. Então não adianta a gente transformar isso num CAD. Ele não vai se comportar como é no CAD, como você está acostumado. Então, aí a maioria... Mas eu vou te falar uma coisa que pelo menos a gente percebe dos arquitetos, né, Jonas? A maioria deles fala assim, e qual é a sua sugestão? Você é especialista, qual é a sua sugestão? Como que você trabalha com isso de uma maneira diferente, entendeu? Então, é uma mentalidade também que alguns clientes, falando de escritórios agora, tá? De alguns clientes que eles estão abertos a entender que é uma parte de uma mudança, não só implantar o BIM, ou uma tecnologia, mas também é uma chance dele mudar a forma dele trabalhar. O que eles não querem perder, que eu concordo que é inegociável, é a qualidade, entendeu? A qualidade não pode perder. Ele diz, às vezes eles falam, não, mas eu vou fazer em BIM, parece que o desenho ficou menos bonito do que era lá no CAD, né? Que o cara tinha que... Eu falava, cara, a única ferramenta do cara era CAD. Ele tinha que valorizar muito aquele produto deles. A gente que trabalha com BIM, a gente tem outros entregáveis, né? As ferramentas são outros formatos. Queria que você comentasse um pouquinho
como que está a valorização dessa informação? Não só os seus alunos, os seus clientes, eles estão usando essas informações de fato? Tabela, eu vejo que o pessoal tá crescendo muito o uso, sabe? As pessoas estão valorizando cada vez mais. Eu acho que elas estão aprendendo a usar e vão observando no dia a dia a necessidade disso, tá? Então, principalmente, normalmente quem vai sentir isso sei lá, duas pessoas que trabalham juntos, tá? E aí uma faz o projeto, a outra vai pegar uma outra etapa, e quando ela começa a agregar mais informação, ela percebe que a comunicação entre as duas funciona melhor, né? E aí você vê, tentativa e erro, né? Foi forçada a ter alguma informação a mais porque passou a usar o componente dinâmico e passou a usar por causa de uma questão de tempo, de velocidade de modelagem, junto naquele pacote veio informação e olha que legal, essa informação está sendo útil. Na hora que a pessoa vai detalhar lá vai documentar lá no layout, em vez dela escrever tudo, ela puxa uma seta e a informação já vem. E aí ela começa, isso é legal, eu gosto disso, sabe? E eu acho uma porta de entrada legal. Então o pessoal vai aceitando isso, o pessoal se assusta, a gente bota lá a classificação IFC, tem gente que pergunta, o que é isso? Eu não estou sabendo usar isso aqui eu tenho que fazer alguma coisa. Normalmente eu falo, olha, não se preocupa, deixa essa informação aí. O dia que você precisar dela, você vai saber que ela está aí, tá? Mas assusta, o pessoal não sabe o que quer, entendeu? Então, eu acho que assim, é uma caminhada devagar, para você ver, no início do trabalho, eu não falava muito dessa questão de informação, porque mais assustava do que... que na verdade, é a dor que você está resolvendo. Você queria resolver a dor da produção. Exatamente. Né? Não a dor da informação, né? Eu digo a questão que sai na tabela e tudo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai trabalhar com outras ferramentas, a gente percebe que a galera que está procurando outras ferramentas, às vezes estava usando SketchUp, estava usando um CAD, e eles acham que para exponenciar aquilo naquela ferramenta ia ser um esforço muito maior e muito mais árduo, muito mais equipamento. Exatamente. Existe um mito que eu digo, né? E aí eles acham que é mais fácil migrar. Muitas vezes a gente fala, mas você está decidido? Estou. Tá bom, então vamos trabalhar já que você está decidido. Não, dá para trabalhar aqui com o SketchUp, a gente adapta? Não, tudo bem, vamos adaptar. É porque a gente também vai muito na onda se o cliente está disposto, porque não adianta também chegar lá e falar, não, eu quero que você trabalhe desse jeito, desta forma, e aí o cara não está empenhado, não é o que ele quer, não está motivado, e aí muitas vezes vai fracassar aquela implantação. O relatório é uma coisa que a gente fala, agora nada entra no portal sem estar vinculado a um relatório. Mas também, relatório é uma coisa que as pessoas, caramba, olha, existe relatório no SketchUp e tal. Sim. Então a gente meio que trabalha com isso também. O pessoal está descobrindo a ferramenta. Não importa se ela está lá desde 2008, mas o pessoal está descobrindo. Então tem que ensinar a galera a usar. Então tudo sai hoje com relatório. Beleza, o que eu faço com esse relatório, Fábio? Cara, imagina tudo. Você pega a mesa, a cadeira e tal, você pega o teu projeto no final, puxa ali aquela caixinha de seleção, seleciona tudo, aperta lá em gerar relatório, ele vai te dar uma lista de quantitativo e tal, não sei o quê. Eu já fazia isso lá no layout, só que eu digitava tudo. Aí a pessoa começa a perceber, caramba, eu já usava relatório. Eu só não fazia de uma forma inteligente, sabe? Então esse processo aí de ensinando o pessoal e tal, e mostrar a necessidade, o pessoal está recebendo bem, sabe? Está entendendo que aquilo faz diferença no dia a dia, e aí a gente vai agregando cada vez mais informação, sabe? Tem a galera que já trabalha com informação, que já vem ali de uma metodologia bem forte, aí essa galera que me cobra mais. Pô, Fábio, vamos dar um passo a mais, entendeu? E é interessante que essa galera quer vir junto. Pô, vamos fazer isso, Fábio, pô, tô com uma ideia aqui, por que você não agrega tal coisa e tal? Eu falei, vamos agregar, vamos mudar. E eu te digo mais, viu, Fábio? É a galera que talvez vai te dar mais inputs para que você exponencie mais ainda esses objetos, sim, né, Jonas? Porque, sim, assim, cara, quantas a gente vai dar aula e fala, putz, tem aluno que faz umas perguntas pra gente e fala assim, cara, obrigado por fazer essa pergunta, porque eu nunca tinha visto nessa ótica. Acho que essa é a vantagem também de ser professor, né? Você nunca para de aprender, né? E esses desafios são muito interessantes quando você pega. No SketchUp, eu lembro quando eu trabalhei com layout a primeira vez, foi lá em 2012, 13, eu usava um plugin chamado Zorro. Nossa, eu tinha muito plugin. Mas por quê? Porque você usava de uma forma, porque nunca foi nos ensinado a usar assim. E aí, quando você vem do CAD e vai para o Sketch, por exemplo, é muito natural, a gente até falou com o Nardelli lá sobre como as pessoas aprendem essas tecnologias, elas tentam reproduzir da mesma forma que fazia na outra, com uma tecnologia nova. É natural. E aí é quando você fala de bloco dinâmico, quando você começa a trazer um pouquinho mais de, vamos dizer assim, peso para os modelos,
as pessoas às vezes nem sabiam que aquilo dava para fazer. Ou quando tem algumas dificuldades, alguns problemas, eu falo, você tá vendo? Eu falei que o programa já não tem essa limitação, que já não funciona. A culpa nunca é dela, né? É sempre... Sim, a gente brinca que é sempre do people, né? É, não é o software o problema, né? Então... hoje a gente tá tipo numa virada de página, assim, sabe? A gente tem um sentimento real ali de causar uma ruptura, né? Principalmente se tratando ali de SketchUp. Por quê? Você vê a galera que vende curso, né, que vai dar aula de SketchUp e tudo mais, o pessoal meio que está se sentindo obrigado a falar sobre componente dinâmico. Não fazia parte lá do programa. Não estava na ementa deles, de forma geral. Sim. Né? A galera não dava ideia para isso porque os alunos não cobravam isso. Era só render. Já teve a gente cria conteúdo aí para aula, faz curso, já veio brigar, entre aspas, comigo, assim, Fábio, você causou no mercado aí, tá todo mundo pedindo, a pessoa chega no curso da pessoa e fala, eu tô querendo comprar teu curso, você fala sobre componente dinâmico? Boa. E isso é muito bom, cara. E eu não falo numa perspectiva de venda. Eu falo, cara, você causar aumentou o nível de maturidade pessoal. Isso, sabe? E a gente percebe, cara, a gente vê lá a gente tem a nossa comunidade, lá, uns grupos fechados e tal, o pessoal começa a se ajudar num nível que, dá um orgulho, assim, sabe? Tipo, alguém fala, eu tô querendo botar informação nisso aqui, aí já chega um outro, antes que você responda, alguém da nossa equipe lá responde, o pessoal fala, pega o componente Coringa, faz não sei o que, bota a tua luminária, bota a informação que vai ficar legal, já puxa no relatório, já puxa no layout. Cara, tu vê aquilo, cara, tipo, aquela sensação ali de, putz, fiz o meu trabalho, sabe? Certo. E um ajudar o outro, e um falar, bota a informação e tal. Top, Fábio, eu queria saber uma coisa. Para essas pessoas hoje que querem trabalhar com isso, nesse mercado, trabalhar contigo, Fábio, ou trabalhar fornecendo esse tipo de serviço, que eu acredito também que você deve dar treinamentos para esse pessoal aprender como é que desenvolve isso, né, para eles também se destacarem, serem um Fábio dentro desses escritórios. Que habilidades eles têm que ter, hard, soft skills, aí, o que eles precisam ter para estar atuando aí nesse mercado? Legal. Primeiro a gente precisa lembrar que componente dinâmico é um plugin nativo do SketchUp, está lá desde 2008. Então está aberto para qualquer usuário do SketchUp. Está lá. Qualquer um que quiser começar a desenvolver, vai desenvolver. Tá? No site do SketchUp, que foi onde eu aprendi, eu tenho muito orgulho de falar isso, lá tem todas as explicações de cada função, se eu não me engano, são 34 ou 35 funções, são poucas, tá? Mas dá para fazer muita coisa com elas. E tá tudo lá, com exemplos, você tem arquivo, você baixa arquivo com exemplo, ensinando passo a passo. Então tá tudo explicado lá, tá? Agora, como é que você dá o próximo passo? Como é que você consegue ir além de abrir e fechar uma porta e gaveta, tá? Digamos assim. Tem algumas coisas que ajudam nisso. Primeiro, ter uma noção de lógica matemática, de álgebra, lógica programacional, né? Você conseguir criar uma fórmula, entender o que precisa estar entre parênteses, não? Então, isso é o basicão, porque você tem algumas fórmulas que são cabeludas, né? Então, você vai ter ali if dentro de if, desvio condicional atrás do outro. Então, você precisa ter uma organização. A programação, ela traz alguns conhecimentos que facilitam, mas não precisa ser programador. Ela traz alguns conhecimentos. Então, você tem uma noção de indentação, né? Conseguir, ainda mais quando você vai ter muitos de... tem fórmula que eu mostro para a galera lá, que eu boto só, sabe? Só para o pessoal dar aquela movimentada, sabe? If, case, uma opção de coisa assim. Então, a organização é muito importante, a matemática, ter essa noção é muito importante, geometria, dependendo do que você vai criar, é legal. Mas olha só, quando eu falo geometria, matemática e tudo mais, não é um conhecimento, é a gente usar aquele conhecimento lá de trás, aquele que o pessoal deixou para trás, sabe? Aquele que o povo na escola falava, nunca vou usar isso na vida. Sabe, lembrar de um Pitágoras, sabe, lembrar de um seno, cosseno, tangente, alguma coisa assim, a gente já foi um pouquinho mais avançado, mas dá para a galera lembrar de lá. E isso ajuda muito, sabe? O pessoal não tem noção, mas quando eu criei lá um revestimento hexagonal dinâmico, quando você dá a escala e ele posiciona todas as peças, tem muita geometria naquilo ali. Então ajuda, sabe? Agora, se a pessoa não tiver aquilo, ela não vai conseguir criar? Não é bem assim. Até porque, eu gosto muito de falar, você tem que saber que existem as fórmulas. Você precisa ter aquilo decorado. Cara, eu não tenho tudo na cabeça. Tudo bem que matemática é uma coisa que eu tenho paixão, assim, adoro e tal, me divirto. Mas a pessoa ter noção de que algumas coisas são possíveis facilita para ela pesquisar quando ela precisar. Ela faz um cookbook ali dela, né? Exatamente, sabe? Então,
essa ideia, essa noção de organização para montagem de uma fórmula, álgebra, isso tudo vai ajudar bastante. Mas eu acho que o principal é a pessoa ter vontade, cara, sabe? Se libertar e falar, cara, eu vou aprender isso aqui, entendeu? Você tem uma noção, eu criei uma vez me pediram, faz um tempo já, para criar sabe aquela luminária, letreiro de cinema, que você, sabe, bonitinho, pediram para criar aquilo, só que de uma forma que a pessoa possa mudar o texto. Mudar o texto à vontade, né? 2 ou 3 linhas de texto. Cara, eu peguei as fórmulas, fui caçar as fórmulas lá que trabalha com texto lá que estão disponíveis lá do SketchUp, do componente dinâmico. Falei, vou dar um jeito de usar. Então é um pouco de criatividade, cara. O que eu fiz com aquele negócio ali, aquelas coisas que a gente cria e depois se surpreende. Cara, eu tô surpreso comigo mesmo. Entendeu? Aquele orgulho assim, pô, legal, cara. E o negócio tá lá, cara. Tem 3 linhas lá, você decide. Ainda fiz umas firulas lá, ó. Se você botar o símbolo tal, vai aparecer um coraçãozinho e tal. Então, é criatividade, sabe? Uhum. Então, é isso que eu falo, pessoal. Cara, usa criatividade. Saber usar um if, saber como é que funciona um if, ó, se isso, então aquilo. Isso é fácil. Agora, o que você vai fazer com aquilo ali, que são outra história. Entendeu? Você tem a criatividade para usar aquilo ali, para criar. Cara, o pessoal me desafia lá. Você tem uma noção, lá na nossa comunidade, o pessoal já percebeu, eu também deixei lá, acabei mostrando o pessoal que se me desafiar, eu acabo comprando a ideia, compro a briga. Então o pessoal brinca lá de vez em quando, pô, Fábio, ó, duvido você fazer não sei o quê. Aí mexe comigo e eu gosto dos desafios, cara. Eu gosto daquilo que, sabe, que caramba, não tô sabendo fazer. Normalmente é quando eu vou ter 1, 2 ou 3 noites ruins de sono, sabe? Certa vez eu até acordei de manhã e falei, caraca, Pitágoras, cara, é simples. Pô, eu tô aqui viajando no negócio, é só aplicar Pitágoras no negócio. E acontece, sabe? Mas eu me divirto com isso. Então, sabe, eu acho que a galera tendo ali aquela noção básica de SketchUp, saber modelar, ter uma noção ali, né, de geometrias, entidades de uma geometria e tudo mais. E na parte de criação de componentes dinâmicos, a matemática ajuda muito, tá? Então, eu estou procurando, na verdade. Estou procurando aí essa galera que fica criando aí escondido dentro de casa aí para a gente agregar na equipe. Legal. Eu acho que é isso, né? É muito da pessoa realmente se divertir com aquilo ali que ele tá fazendo, ter essa... Porque é isso que dá o cara, ele fica, pô, eu quero fazer uma coisa mais ainda, mais e mais e mais, né? Eu acho que é se encontrar, né? Porque assim, é muito difícil quando a pessoa sai da escola, a gente passa a vida inteira estudando, né? Uhum. E aí, aquilo que você falou, às vezes a pessoa nunca pensa quando vai aplicar aquilo. E aí eu lembro quando eu fui aplicar alguma coisa depois de, sei lá, você falou de seno, cosseno, cara, eu não lembrava. Eu falava, putz, cara, eu não lembro. Você pode ser um cara com PhD, com mestrado, com doutorado. Você não vai lembrar de tudo, é impossível, né? Só que você já viu aquilo, que eu acho que essa é a parte mais importante. É o gatilho. É o gatilho. Então você fala, pô, isso aqui já existe. Aí é onde pra gente hoje está sendo muito fácil usar um chat GPT, por exemplo, usar a inteligência artificial, porque a gente fala, cara, agora eu tenho quem me ajude a procurar isso mais rápido. Sim. Né? Porque acho que essa é a dificuldade que a gente tá vendo também com as gerações e tudo mais, que é, como a gente já viu, a gente consegue saber o que perguntar, porque nossos únicos pais na época eram o Google, né? Então a gente perguntava tudo pro Google. E agora a gente tem as inteligências artificiais, as ferramentas para facilitar esse aprendizado, eu diria até exponenciar e acelerar, né? Achei interessante. Sim, sim. Não, e também saber tirar proveito disso, né? Com esse arsenal de ferramentas que a gente tem hoje, você consegue agilizar muito mais seu processo. É fácil pesquisar. É fácil. Hoje a gente pesquisa fácil ali. A parte da imaginação, você vê, esses dias me perguntaram, Fábio, tem uma fórmula aqui nos componentes dinâmicos que dê para fazer uma animação num objeto em 2 passos? Sabe, 2 etapas? Não, cara. Mas você tem o que faz em uma etapa só. Então, você vai sair de 0 para 100%, é só você imaginar a primeira etapa na metade, trabalha a primeira etapa até 50%, depois trabalha até 100%. Entende a questão do raciocínio lógico? Mas também isso vem muito do seu DNA, Fábio, que você tem esse lado programador e tudo mais. Eu digo porque o arquiteto, você vai falar de programação, aqui já dá uma coceira, sabe? Porque eu falo isso pela forma até que a gente dá cursos de famílias no Revit, de outras ferramentas, e a gente percebe que se aquilo não é muito desenhado para a forma como o cara aprende, o cara boia, entendeu? Então, assim, eu acho que vai muito do seu DNA e também saber, às vezes até transmitir uma forma que a gente nem sabe, né, Jonas? Porque você já tem um contato com aquilo para você é fácil, né? É divertido.
pra gente aquilo ali é uma obrigação, vamos dizer assim, eu preciso saber disso, senão eu tô fora do mercado. Então eu acho que tem a pressão é um pouco maior do lado do arquiteto e do engenheiro, mas eu diria que todo arquiteto e engenheiro hoje tem que ser um pouquinho programador. Porque, né, não tem como, né? Hoje não tem mais como fugir disso, não. É uma mudança. Cada vez a tecnologia está aumentando e se você não tem controle dela, você é dominado por ela. Não no sentido de filme, de ficção científica, mas no sentido de realmente, se você não tem controle daquilo, você está começando a perder o controle da sua profissão. Exato. Hoje a sua profissão depende de ter essas skills que antes você não precisava ter. E agora você precisa se adequar a isso. O próprio 3D, cara. Ninguém faz... Você vê alguém fazendo desenho? Tem uma galera que faz e tal, é bonito pra caramba, mas a maioria ali vai partir com 3D. Aí você fala para a pessoa, tem muita gente que você fala, face e aresta, Então a ferramenta de trabalho dela, mas ela não tem noção das entidades básicas que formam uma geometria 3D. Sim. Aí se você for além, falar, se geometria é triangulada, não é, aí a pessoa já... Cara, isso devia ensinar na faculdade, cara. É a ferramenta de trabalho. Eu acho que deveria. Então, mas eu diria, aí você trouxe um ponto que eu acho muito legal, que é assim, falta na faculdade pessoas como você. Falta mostrar visibilidade de como é a geometria, ela é traduzida em programação. Porque a gente não tem isso. A gente tem o contrário. A gente tem programação que deve ser transcrita como geometria. E eu acho que isso é uma falha, pelo menos ao meu ver. Porque quando você quer traduzir, escreve aí Iscoworking, eu tenho que traduzir isso tudo aí para programação. A gente conversou num podcast sobre IFC com o Carlos, que é umas referências no Brasil, e o Carlos é matemático. Caiu no mundo da construção civil, tá lá, debruçou em cima de IFC, e muito da bagagem, eu acredito que ele trouxe, foi pela formação de matemática dele, de ter um olhar de como matemática enxerga geometria, como matemática enxerga... E eu te digo mais, tem clientes nossos que têm grandes automações dentro do escritório, feito por eles, que não foram feitos por nenhum arquiteto nem engenheiro. Pegar o Cláudio, vários outros, o cara tem físico, o cara tem pessoas fora da caixa, assim, que, cara, aquilo ali pra ele sabe, é até ridículo quando a gente vai comentar alguma coisa de plugin e tal, o cara, não, mas espera aí. E faz aquilo ali com uma facilidade, né? Mas eu acho que também entra muito você trouxe a visibilidade da sua experiência com o mercado. Eu acho que se você não tivesse passado por aquele escritório, ter pego aqueles desafios, além de ser o Fábio, eu diria, eu acho que talvez a gente nem estaria conversando aqui hoje, né? Exatamente. Eu acho que entra... Aí eu queria que vocês falassem assim, fora esta parte, o que você vê hoje de oportunidade para esse mercado? Cara, Visão de mercado, assim, na sua opinião. Não, então, assim, ainda sobre isso, é legal, só vou trazer aqui uma outra informação, porque eu sofri algumas resistências, tá? Sua? Não, resistência com terceiros, né? Sabe, tipo, por que esse cara que não é arquiteto, nem designer de interiores, está criando funcionalidades pra gente? Ele sabe o que ele está fazendo? Só que é sobre agregar, sabe? É sobre agregar. Eu estou agregando informações e eu também recebo, né? Eu ouço o meu público, sabe? Eu gosto de falar, o pessoal faz as funcionalidades comigo. Então, quando a gente começa a agregar as informações, começa a falar, olha só, eu estou aqui para vocês estão aqui, a gente se ajuda no sentido de aumentar as funcionalidades e todo mundo sai com um resultado. Né? Então, beleza. Aí, assim, falando sobre mercado, tá? Eu tenho uma visão, né, não sei se é exatamente a sua pergunta, mas eu tenho uma visão, eu coloco mais como um sonho. O que eu faço, eu tenho um objetivo que eu quero que seja 100% gratuito. Eu estou trabalhando para isso. Porque aí eu acho que o ciclo vai fechar, vai fazer sentido. Porque hoje eu tenho um portal por assinatura, o pessoal assina, o usuário final assina para ter acesso a funcionalidades que vão fazer ele ganhar tempo, assertividade, blá, 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 tudo isso. Mas quem ganha com isso no final das contas? De certa forma? O fabricante. Por quê? Porque ele tem lá, o cara está especificando o material de forma assertiva e no final o que ele vai especificar vai ser comprado. Quem vai remunerar é ele, né? Pô, entende? Então, se os fabricantes, né, entenderem que eles conseguem entrar nessa parte da criação, de disponibilizar as coisas, né, os elementos com informação, bem modelado e tudo mais, para o usuário final, que vai especificar o produto dele, né? E aí você tem toda uma parcela do mercado
que cria, que está aí para criar, que tem capacidade de desenvolvimento disso, né? Que tem a mesma capacidade de desenvolvimento que a gente faz, cara. Sabe? Eu não sou o único no mercado. Entende? Eu gosto de falar, cara, tá ali, tá aberto para todo mundo. Quem tiver aptidão, faça. Encoraje todo mundo a fazer. E aí você começa a alimentar todo esse universo com elementos de qualidade, informação, tudo mais, e isso vai para a mão de quem especifica. E aí fecha. Quem é que paga a conta? Quem recebe, de fato. Entende? Por isso que eu tenho ali um sonho de, cara, eu acho que um portal como o meu deveria ser 100% gratuito. Faz sentido? É complexo. É um caminho, sabe? É um caminho. E eu tenho trocado bastante informação com os usuários. Eu gosto de falar, porque eu acho que os usuários eles precisam cobrar isso das marcas. Sabe? Entendi a ótica que você quis trazer. Tá, entendi. Eu acredito também que os fabricantes, fornecedores, isso deveria ser totalmente aberto e todo mundo deveria ter acesso a isso. O que eu acho, agora também trazendo um ponto de vista assim, é que a gente escreve muito, divulga muito conteúdo, a gente faz muita coisa gratuitamente, muita coisa. O podcast é um deles. E a gente sabe que o maior desafio que a gente tem hoje é levar informação de qualidade e o que gere valor para as pessoas, né? E a gente também sabe que a maior dificuldade é as pessoas transmitirem, passarem essa corrente do bem que a gente fala. Então, eu acredito que, nesse sentido, quando a gente fecha a conta e tenta juntar fornecedor com projetista, com construtor, eu acho que tem um grau ali de maturidade que não sei quantos anos isso vai demorar para acontecer. Porque eu trabalho com BIM desde 2012. Então, se eu pegar muitos anos atrás, eu usava SketchUp em 2010 para 2012, mas eu não sabia o que era BIM. Para mim não se falava BIM naquela época. Se falava, isso aqui é um 3D, ele sai um IFC e isso aqui sai uma informação de volume, área, metro, fala, show de bola. Eu usava tem um plugin na época que eu usava, era o BIM Bom, que era um plugin de orçamento e tudo mais, né? Só que aí quando eu fui de fato me aprofundar lá em 2012 e aí em diante, eu comecei a entender assim, cara, e a gente está em 2024 e a galera ainda tá falando, tá numa fase ainda de introdução desse assunto. Hoje a gente, graças a Deus, fala muito menos, né, Jonas? A gente não precisa se aprofundar tanto, porque a internet ajudou muito a divulgar essa informação. É uma caminhada longa, eu sei que é uma caminhada muito longa, tá? Mas eu acho que a gente está num processo legal e eu acho que não é porque é longa que a gente não vai dar pequenos passos. Sem dúvida. Sabe? Então, eu acho que o próprio SketchUp na equipe aqui no Brasil está fazendo um trabalho muito bacana, que está tendo uma evolução expressiva. Então, eles estão fazendo um trabalho com as marcas, né, com os fornecedores. Eles entenderam, é isso que eu falo, eles entenderam o game. Porque eles entenderam que tem as pessoas que estão conectadas, as empresas estão conectadas, os valores têm que ser traduzidos para a realidade do mercado. Então, eu também acredito muito nessa... E a gente ainda coloca nessa equação aquele fatorzinho chato, né, que é a pirataria, né? Então, tem um hábito aí, né? Uma educação, e tudo mais. Cara, pô, a gente tem um retorno muito legal em relação a isso, cara. Muita gente ali que defende o nosso trabalho, porque a gente tem um produto ali que fica sujeito a isso também, a gente sofre com isso também, mas é legal ver a comunidade protegendo, sabe? É legal ver a comunidade valorizando os próprios valores agregados que a gente coloca. Sim, é a cultura. Sabe? Você gerou uma cultura ali, porque quando você constrói uma comunidade, se você tem uma cultura forte, ela atrai aquelas pessoas que pensam iguais, mas ela também repele os malfeitores, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que não estão ali com o mesmo propósito, né? Que no final é ganhar dinheiro e trabalhar com aquilo que gosta, que escolher ali, que é arquitetura e tudo mais. É uma caminhada longa, mas acho que a gente consegue. Consegue. Eu falo nisso, a gente vai fazer 12 anos, né? Então, eu acho que tudo é possível ali. Eu diria que é um passo de cada vez, né, Jonas? A gente está ali cada dia somando um pouco mais o podcast, tudo, a gente tenta fazer. E a gente também se blinda muito, que eu acho que é importante com relação ao perfeccionismo, que tem que ser tudo, nossa, tem que andar ali conforme manda o dicionário. Tudo não, a gente fala, vamos fazer. Antes feito que perfeito. Exatamente. Né? Mas nunca de qualquer jeito. Nunca de qualquer jeito, tem que adicionar isso aí. Porque... Legal. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Fabio, quer deixar um último insight? A gente sempre ali no finalzinho arremata ali, geralmente o pessoal passa um insight, uma mensagem que você quer transmitir para sua comunidade, para quem está escutando aqui a gente. Legal. A mensagem que eu vou passar é a mensagem que eu sempre falo lá com a nossa comunidade, lá, os dinâmicos, né? Que é, seja inquieto, sabe?
busca ali aprender, a ferramenta está na sua mão, e aí você só utiliza aquela ferramenta se você se permitir, tá? A informação está ali, é só buscar, aplicar, e você consegue evoluir o teu trabalho. Eu fiz isso, eu vejo a galera fazendo isso ali, então, sabe, seja inquieto, trabalha, estuda, principalmente estuda, porque é o que faz a gente evoluir ali no trabalho. Top. Muito legal. Queria agradecer a presença do Fábio. O bate-papo foi excelente. Hoje em cenário diferente, mas deu tudo certo. A gente fica muito feliz de poder conversar com pessoas que têm essa mentalidade. A gente cansa de escutar isso e é o perfil que realmente acontece, é de pessoas inquietas, pessoas que querem fazer as coisas diferentes, não querem fazer as coisas da mesma forma como todo mundo faz. Tá vendo ali que existem inúmeras oportunidades, gosta do que faz, né? Acho que isso que motiva, né? Muitas vezes a gente fazer coisas diferentes, às vezes ter noites mal dormidas, resolvendo problemas e tal, mas é muito legal isso, muito gratificante ver o resultado, e a gente vê o resultado que você está conseguindo alcançar. Aí. Prazeroso. Nossa. Um prazer, Fábio. Então, queria deixar uma mensagem final, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aí no Spotify, dá aquelas 5 estrelas, ajuda aí a gente conseguir ir pro próximo nível. E passa essa informação para algum colega aí que quer aprender mais sobre SketchUp. E aí vai ter os contatos aqui do Fábio também, da comunidade, da equipe dele, para quem quiser se conectar com eles e trocar figurinha e crescer juntos. Até a próxima, galera. Até mais. Valeu.